Vamos então continuar nossa revisão acerca do mercado de câmbio. Veja esta questão de múltipla escolha. A operação de arbitragem de câmbio tem por objetivo, letra A, buscar vantagens em função de diferenças de preços nos diversos mercados. B, uniformizar as diferentes taxas de câmbio entre os diversos países. C, comprar moeda estrangeira para financiar a operação de importação de mercadorias. D, vender moeda estrangeira para assegurar a liquidez das exportações. E, comprar a moeda no mercado cujo preço está alto e vender a moeda no mercado cujo preço está baixo. Qual destas alternativas você considera que responde ao enunciado da questão? Qual opção você assinala? Antes de dizer qual a opção correta, vamos descartar pelo menos a idiotice. Porque a letra E, isso não é definição de arbitragem, isso é definição de burrice. Porque você comprar onde está mais caro para vender onde está mais barato é você estar se propondo a ter prejuízo. Então isso é uma burrice, isso não é uma arbitragem. Resposta correta. Letra A. A operação de arbitragem tem o objetivo de buscar vantagem em função de diferenças de preço nos diversos mercados. Claro que buscar vantagem significa comprar moeda estrangeira onde ela está mais barata e vender onde ela está mais cara. Essa é a opção de arbitragem, porque a arbitragem é você trocar uma moeda estrangeira por outra. Então, um determinado agente percebe que uma determinada moeda ou um determinado ativo, nós também temos arbitragem no mercado de derivativos, mas vamos falar no mercado de câmbio. Uma determinada moeda, por exemplo, o dólar, está barato em relação ao euro em Londres, mas o dólar está mais caro em relação ao euro na Europa. Então aquele agente compra dólares pagando em euros na Inglaterra e vende na Europa, ganhando com a diferença. Esse é o objetivo da arbitragem. Porque as outras estão erradas? Descartando a letra E, que a gente já viu que é uma bobagem. A letra B está errada porque não há objetivo de uniformizar as diferentes taxas de câmbio. Pelo contrário, ele quer ter vantagem com as diferenças de preços. É bem verdade que os arbitradores, ao perceberem essas distorções de preços entre mercados distintos, comprando no mercado que está mais barato e vendendo no mercado onde ele está mais caro, ele contribui para equilibrar o mercado. Porque quando ele vai adquirir onde está mais barato, ele aumenta a procura, a demanda. Então ele impulsiona a subida de preço. Quando ele vende onde está mais caro, ele aumenta a oferta. Portanto, ele contribui para a baixa de preço, mas isso é um instrumento de mercado. Então o arbitrador, ele contribui para reduzir, para equilibrar a diferença de preços entre mercados, mas ele não tem como objetivo uniformizar, o objetivo é ganhar com a diferença. A letra C e a letra D não tem nada a ver com a arbitragem. Comprar moeda estrangeira para financiar a operação de importação, isso é uma operação bancária. Vender moeda estrangeira para liquidez das exportações, às vezes quem faz isso é o Banco Central, quando você tem pouca moeda estrangeira, pouco dólar no mercado. Mas não tem nada a ver com a arbitragem. Portanto, a resposta correta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Julgue os itens que se seguem acerca do mercado de câmbio. Primeiro item diz que o que diferencia o adiantamento sobre cambiais entregues do adiantamento sobre contrato de câmbio é que, no primeiro, o exportador recebe a moeda nacional antes de embarcar a mercadoria, seguindo esta como apoio financeiro à produção da mercadoria. E no segundo, a moeda nacional é entregue após o embarque da mercadoria, representando na prática a antecipação do pagamento da exportação. O que você conclui acerca deste item? Esse item está correto ou errado? Esse item está errado, porque é o contrário. É um problema de ordem. E aí, atenção, esse tipo de questão pode confundir o candidato porque a frase é grande. E aí ela fala do primeiro e do segundo. Então, sugestão, quando tem esse tipo de frase grande, que fala primeiro e segundo, pega uma caneta, sublinha o primeiro e vai lá.
sublinha o segundo e vai lá, liga no segundo, faz uma ligação, para você saber do que ele está se falando. Então, esta frase está dizendo o seguinte, que o adiantamento sobre cambiais entregues, o exportador recebe a moeda antes, está errado. O adiantamento sobre cambiais entregues, ele embarcou primeiro e recebe a moeda depois. E ele está dizendo que o adiantamento sobre contrato de câmbio, que é o segundo, a moeda nacional é entregue após o embarque, não é? É exatamente o oposto. Então, se você quer tornar esta frase correta, faça o seguinte, troque a ordem, escreva da seguinte maneira, o que diferencia o adiantamento sobre contrato de câmbio do adiantamento sobre cambiais entregues é que, aí você mantém a frase, trocando a ordem, torna-se correto, porque realmente no adiantamento sobre contrato de câmbio, o exportador recebe a moeda nacional antes do embarque e serve como um apoio financeiro à produção. E no adiantamento sobre cambiais entregues, também conhecido como adiantamento sobre contrato de exportação, a moeda nacional é entregue após o embarque da mercadoria, representando na prática a antecipação do pagamento da exportação. Trocando a ordem no início, torna o item correto, mas do jeito que ele está errado. Vamos ver o próximo item. Considere a seguinte situação hipotética. Lúcia viajou aos Estados Unidos portando certa quantia em dólares norte-americanos, legalmente comprados em agência bancária no Brasil. Ao regressar ao Brasil, portava ainda em espécie um saldo de $1.000, em razão da sua estada nos Estados Unidos ter sido reduzida. Nessa situação, Lúcia poderá permanecer com os dólares remanescentes em seu poder, já que eles foram oriundos do processo legal de compra, podendo, inclusive, utilizá-los para pagamento de compras feitas no mercado nacional. Esse item está correto ou errado? Esse item está errado, porque do ponto de vista legal, não se pode utilizar moeda estrangeira como forma de pagamento no Brasil. Legalmente falando, se um turista brasileiro vai ao exterior e volta com saldo em dólares, ele tem que trocar esses dólares por reais. Tem que trocar imediatamente? Teoricamente, até sim. A gente sabe que na prática, às vezes as pessoas mantêm esses dólares mais tempo em casa, mas ele não pode sair com os dólares na rua e comprar coisas pagando em dólares, porque no mercado brasileiro, na economia nacional, a moeda brasileira é de curso forçado e de curso único. Não se pode transacionar nenhum bem ou serviço pagando em moeda estrangeira no Brasil. Então, dizer que ele pode utilizar para o pagamento de compras feitas no mercado nacional está errado. Vamos à próxima questão, que trata de fundos de investimento. Diz a questão, essa foi uma questão de uma prova do Banco do Brasil. Um investidor procurou uma agência do Banco do Brasil e disse ao gerente que queria aplicar seus recursos sem muito risco, preferindo uma rentabilidade baixa a correr risco de perder dinheiro. O investidor informou ainda que gostaria de poder reaver seus recursos com rapidez caso precisasse. Em função desta demanda, seria correto o gerente indicar a aplicação em fundo cambial, fundo multimercado, fundo de ações, caderneta de poupança ou fundo de investimento no exterior. Qual dessas opções responde corretamente à questão? Se você fosse o gerente bancário, qual opção você indicaria para esse cliente? Resposta correta, letra D. Caderneta de poupança. Dentre estas opções presentes aqui, é a única onde o investidor não corre risco de perder dinheiro, mesmo tendo uma rentabilidade baixa e que tem liquidez, porque ele pode reaver seus recursos com rapidez. No fundo cambial, no fundo multimercado e no fundo de ações, o cliente está correndo risco, porque são fundos que aplicam em ativos de alta volatilidade, cotação de ações, câmbio,
O multimercado pode aplicar em diversos ativos, pode inclusive aplicar em derivativos. E o fundo de investimento no exterior também está vinculado à cotação dos títulos da dívida externa no exterior e à variação dessa cotação. Portanto, todas essas outras aplicações são aplicações de risco. Se ali tivesse fundo de renda fixa ou fundo de curto prazo, poderia ser também uma alternativa para esse cliente, dependendo do estilo do fundo de renda fixa, se não tivesse carência. Mas das opções que estão elencadas, a única que se encaixa ao perfil desse cliente, que é um cliente de perfil conservador, que prefere ganhar pouco a correr risco de perder, dessas opções, a única que se encaixa nesse perfil é a caderneta de poupança. Vamos então à próxima questão. Assinale a alternativa correta acerca de fundos de investimento. A. Os fundos de investimento devem contabilizar mensalmente todos os ativos integrantes de suas carteiras pelos seus preços médios ao longo do mês. B. Fundos abertos são aqueles com prazo determinado de duração, cujos valores investidos não podem ser resgatados. C. O recolhimento do imposto de renda nos fundos de investimento ocorre sempre no resgate. D. O valor diário da cota de um fundo é obtido dividindo-se o seu patrimônio líquido pelo número de cotas emitidas, ambos calculados no mesmo momento de tempo. E. Sobre os rendimentos obtidos nos fundos de investimento, há incidência de imposto de renda à alíquota de 25%. Qual destas alternativas você considera correta? Qual opção você assinala? Resposta correta, letra D, que define exatamente o que é a cota. O valor diário da cota é obtido exatamente dessa forma. Divide-se o patrimônio do fundo pelo número de cotas emitidas, no mesmo momento de tempo. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. A letra A está errada porque não é contabilizar mensalmente pela média, é contabilizar diariamente pelo valor de mercado. É isso que se chama de marcação a mercado, market to market, MTM. Os fundos têm que contabilizar todo dia os ativos constantes da sua carteira pelo preço de negociação do dia. A letra B está errada, porque isso não é definição de fundo aberto, isso é definição de fundo fechado. Fundos fechados são aqueles que têm prazo determinado e que os valores não podem ser resgatados. Só podem ser resgatados no vencimento. Se o cotista quiser sair do investimento, tem que vender as cotas em mercado secundário. Fundo aberto é o oposto. Fundo aberto é aquele que pode sair a qualquer momento e que tem prazo indeterminado. E o cotista entra e sai, ele pode solicitar o resgate das suas cotas, da sua aplicação, a qualquer momento. A letra C está errada, porque nos fundos de renda fixa, nós temos o chamado sistema de come-cotas, onde 2 vezes por ano há recolhimento do imposto de renda. Então não é sempre no resgate, depende do tipo de fundo. E a letra E está errada, porque não tem uma única alíquota. Nos fundos de ações, a alíquota é 15%. Segue a mesma alíquota da aplicação em ações. E nos outros fundos, depende do prazo de aplicação. Quando o prazo torna-se maior, a alíquota vai baixando. Começa com 25%, mas vai baixando de acordo com o prazo de aplicação. Então a letra E está errada por dizer que é sempre uma alíquota única. Não é assim.